Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilinho? Então, estamos no ciclo 1, na última semana do ciclo 1, terceiro bimestre, e os assuntos que iremos trabalhar essa semana são muitos, né? Estaremos trabalhando aqui no capítulo BA08, tecidos conjuntivos e circulação. Mas se você der uma olhadinha com mais atenção no capítulo, nós vamos aqui tratar dos tecidos conjuntivos, mecanismos de defesa, de como ocorre a formação da imunidade, né, no ser humano. Trataremos do sistema cardiovascular e do processo de transporte de gases e coagulação. Nesta videoaula, eu estarei tratando com vocês tecidos conjuntivos e mecanismos de defesa. Mas lá no material de apoio, né, você vai encontrar o link, uma videoaula minha, que eu já gravei para outra turma, sobre o sistema cardiovascular e coagulação sanguínea, ok? Então vamos começar. Pega a sua apostila, abra na página 47. Vamos lá? Tecidos conjuntivos. As características gerais do tecido conjuntivo. Eles apresentam abundante substância intersticial, né, a substância entre as células, que se encontram geralmente muitas fibras de proteínas, principalmente o colágeno. É a proteína mais abundante do nosso organismo. Os fibroblastos são as células mais numerosas do tecido conjuntivo propriamente dito. Eles são responsáveis pela formação das fibras, né, de proteínas e da substância intersticial. Os tecidos conjuntivos, eles desempenham as funções de preenchimento de espaços entre os órgãos, de sustentação, porque nós temos aqui o tecido ósseo, que é um tecido especial, conjuntivo, de nutrição, defesa. Nós encontramos no tecido sanguíneo essas funções, reserva energética no tecido adiposo, hematopoese, que é a formação de células do sangue e das plaquetas. O tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o sangue são tipos especiais de tecidos conjuntivos. Tecido adiposo. Tecido adiposo é a nossa maior reserva energética, né? A maior reserva energética dos animais. As suas células típicas são os adipócitos. Realmente precisa, assinala na sua apostila o nome das células específicas de cada tecido. Precisa saber, tá? Quais são as funções do tecido adiposo? Contribui para a manutenção da temperatura corporal, a manutenção dessa temperatura em equilíbrio, a ocupação de espaços entre órgãos, sustentando-os em suas posições corretas. Então, eles também envolvem os órgãos do nosso corpo. E proteção contra choques mecânicos, contra batidas. Tá? Tecido ósseo. No tecido ósseo, a substância intersticial é a matriz óssea, formada por uma parte inorgânica, que é composta principalmente pelo fosfato de cálcio, e uma parte orgânica, proteica, cujo componente mais abundante é o colágeno. As células do tecido ósseo são os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. O tecido ósseo é constituído, ele é formado por unidades formadas por camadas circulares concêntricas ao redor de canais centrais, por onde passam vasos sanguíneos. Eles estão dispostos longitudinalmente no osso e comunicam-se entre si pelos canais perfurantes. Ou seja, o tecido ósseo é um tecido vivo, o osso é um tecido vivo, ele é vascularizado, ok? Por isso que quando uma pessoa ela sofre de uma fratura, ela tem muita dor, porque é um tecido vascularizado e inervado, tecido ósseo é um tecido vivo.
Tecido cartilaginoso. A substância intersticial do tecido cartilaginoso é a matriz cartilaginosa. Então, a cartilagem, ela é rica em colágeno e não mineralizada. As suas principais células são os condrócitos. As cartilagens, elas sustentam algumas partes do corpo, como o pavilhão da orelha e o nariz, diminuem o atrito entre os ossos na superfície articular, mantém traqueia e brônquios abertos, permitindo a passagem do ar. Sangue. Sangue também é um tipo especial de tecido conjuntivo. O sangue ele é constituído por uma parte líquida, o plasma, e elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas. Os leucócitos ou glóbulos brancos participam da defesa do organismo contra agentes infecciosos e toxinas, originam-se na medula óssea vermelha, então a medula vermelha dos ossos. Aonde é localizada essa medula? Na cabeça, na ponta dos ossos longos e nos órgãos linfóides, baço, timo e linfonodos. As plaquetas ou trombócitos, é o outro nome das plaquetas, são fragmentos anucleados de células, que se destacam de megacariócitos. São células encontradas na medula vermelha dos ossos. Participam do processo de coagulação do sangue. As hemácias, elas também são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos órgãos respiratórios, como brânquias e pulmões, até outros órgãos do corpo. As hemácias, elas contêm hemoglobina. A hemoglobina é responsável pela cor vermelha do nosso sangue, né, porque ela é rica em ferro, e que se combina muito bem com o oxigênio. Anemia é uma condição determinada pela diminuição da concentração de hemoglobina no sangue. As hemácias, elas são formadas também, como os leucócitos e as plaquetas, na medula óssea vermelha e permanecem na circulação por cerca de 120 dias, mais ou menos, e são destruídas principalmente no baço. Nos mamíferos, elas têm forma de disco bicôncavo e são anucleadas. E por serem anucleadas, a sua vida acaba sendo bem curta, porque ela não tem nenhum processo de divisão, ela não passa por nenhum processo de divisão celular. Aqui nós temos essa imagem, que é a imagem da apostila, página 47, que está ilustrando, né, as partes que compõem o sangue. Então, por centrifugação, separam-se o plasma e os elementos figurados, entre os quais podem ser encontrados diferentes tipos de leucócitos, e cada leucócito vai ter uma função específica no processo da imunidade, da defesa do nosso organismo. Vamos estudar agora o mecanismo de defesa, como se forma a imunidade no nosso organismo. Então, o organismo ele recebe diariamente, 24 horas, né, por dia, ataques de vírus, de bactérias, protozoários, vermes, de micro-organismos, e ele tem como a primeira barreira de defesa, né, a pele. Então, a pele é uma forma já, é uma barreira, é uma defesa que nós temos, é uma defesa primária, a gente chama, em relação a esses agentes patógenos que podem causar doenças no organismo humano. Bom, mas se esse vírus ou essa bactéria, esse patógeno consegue ultrapassar essa primeira barreira, nossa pele, e consegue entrar no nosso organismo, nós também temos uma resposta secundária. Nós temos o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imune, que vai tentar destruir, né, esse agente patógeno, esse agente infeccioso no nosso organismo, e vai tentar nos defender, que é a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico lutando contra esse micro-organismo.
aí vem a nossa imunidade. Como que acontece essa batalha, essa guerra para destruir esses causadores, esses agentes causadores de doenças? Nos tecidos infectados, determinadas células liberam substâncias que provocam dilatação das arteríolas com a saída de líquido desses vasos, causando vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura e da dor, características da inflamação. A migração dos glóbulos brancos, principalmente neutrófilos, para os tecidos através da parede dos capilares chama-se diapedese. O combate entre células fagocitárias, neutrófilos e macrófagos e bactéria resulta geralmente na morte de ambos. O material restante no campo de batalha costuma ser chamado de pus. Se a inflamação não for capaz de conter a infecção, entra em ação a resposta imune, que é a mais específica e sofisticada. Então, nós temos aqui nesse slide, né, uma ilustração mostrando qual o processo que ocorre na inflamação. Né? Há um inchaço do linfônodo pelo fato de que ele vai começar a trabalhar, a lutar contra aquele agente infeccioso que está afetando o organismo. Na resposta imune, nós temos aqui dois processos. A resposta celular, que depende de ação celular, de célula, é uma resposta inicial, pouco específica, pouco eficaz como solução direta do problema. Ela é ativadora de uma resposta mais específica, que é a resposta humoral. Ela não deixa memória imunológica, ok? A resposta humoral é aquela que é dependente da ação de anticorpos. É uma resposta secundária, porque exige a ação de anticorpos, ela é muito específica, ela é de grande eficácia como solução direta do problema. Deixa uma memória imunológica, que são os anticorpos formados. Resposta imunológica. Células apresentadoras de antígenos, elas são formadas no baço e nos linfonodos. Elas reconhecem as substâncias estranhas ao corpo. Elas vão estimular os linfócitos T4, são linfócitos específicos que liberam interleucinas e interferons, quando o combate acontece a vírus, ok? Eles estimulam outras células de defesa, como os linfócitos B, que transformam-se em plasmócitos. Os plasmócitos têm a função de produzir anticorpos. A relação antígeno e anticorpo ela é muito específica. Então, para cada antígeno em que o nosso corpo entra em contato, é produzido um anticorpo específico para destruir aquele antígeno, aquele corpo estranho que entrou no nosso organismo. Bactérias, elas estimulam a imunidade humoral. Os vírus produzem uma imunidade celular, ou seja, as interleucinas, elas estimulam os linfócitos T8 e os linfócitos NK, que adquirem uma ação citotóxica e destroem as células infectadas. Okay? Neste gráfico, nós podemos ver a ação da resposta celular e da resposta humoral que acontece no organismo. Primeira exposição, ok? As células que irão agir, os leucócitos que irão agir como se fossem na primeira frente, de batalha, são os macrófagos, ok? Ocorre aí a transformação. O que isso quer dizer? São os antígenos que conseguem atravessar esses macrófagos, eles ali no organismo, eles vão estimular os linfócitos T, principalmente aqui os linfócitos T4, que são aqueles que vão avisar
né? Avisar o organismo, olha, temos um corpo estranho aqui, né? Tem micro-organismo que não deveria estar aqui. Então, os linfócitos T4, eles são fundamentais, porque eles são aqueles como se fossem os sentinelas, né? No exército, os sentinelas são aqueles que ficam só em alerta o tempo todo, vigiando, e avisam quando o inimigo está próximo. Os linfócitos T4 têm essa função. Então, eles vão avisar o organismo que é preciso batalhar contra aquele agente infeccioso. Eles vão estimular os linfócitos B, né, na produção de anticorpos, e também vão estimular outros tipos especiais de linfócito T, são os citotóxicos, a destruírem aqueles antígenos. Dessa forma, nós temos dois tipos de imunização, a imunização passiva e a ativa. A imunização passiva são os soros. São introduzidos no organismo os anticorpos já prontos para o combate ao antígeno. É um tipo de imunização quando se deseja uma resposta rápida do organismo. Por exemplo, os soros antiofídicos são aqueles soros utilizados quando uma pessoa é picada por uma cobra, ou soros utilizados para uma pessoa que foi picada por um escorpião ou por uma aranha. Então, na hora, o soro ele é formado por anticorpos prontos já, né? Então, é injetado no corpo da pessoa esses anticorpos, porque precisa de uma resposta rápida. Preciso destruir esse veneno, destruir essa substância que está estranha ao organismo, esse antígeno, ok? A amamentação também é um tipo de imunização passiva. Por quê? Porque durante a amamentação, a mãe transmite para o filho todos os seus anticorpos já formados para as doenças que ela teve contato, para os agentes infecciosos que a mãe teve contato. Então, por isso que enquanto a criança está sendo amamentada, ela está recebendo da mãe um lote de anticorpos vastíssimo, né? Está ajudando a que ela forme a sua imunidade de uma forma, de um jeito mais saudável, ok? Por isso que é tão importante amamentar um bebê. Um bebê que é amamentado, ele tem uma imunidade muito melhor, né, nesse tempo de vida dele, e ainda não teve contato com antígenos, com agentes infecciosos, ok? A duração da imunização passiva é uma duração rápida e passageira. Então, nós temos aqui as respostas imunes passivas, né? Então, anticorpos maternos que passam pela placenta na gravidez, durante a gravidez, e pelo leite no processo da amamentação, né? E também a resposta passiva artificial. Então, é aquela em que realmente a pessoa recebe, né, os anticorpos já prontos em relação à substância estranha que ela teve contato, ao antígeno, ao agente infeccioso que ela teve contato, né? Pode ser usadas também em prevenção, tratamento de doenças, mas é uma ação rápida, não é duradoura, né? E desaparece depois de algum tempo. A imunização ativa. O antígeno causador da doença é introduzido no corpo de um indivíduo sadio, havendo então a produção de anticorpos específicos para esse antígeno. São formas atenuadas de toxinas ou aos próprios micro-organismos causadores de doenças, mas enfraquecidos ou mortos. A criação de uma memória imunitária, né? Por exemplo, vacinas e contágio natural com a doença, ok? Então, aqui existe sim a formação dessa memória imunitária, ok? Então, as ilustrações mostram aqui os tipos de respostas imunizativas, né? Resposta ativa natural é quando a pessoa ela fica doente,
Então, ela pega a catapora, por exemplo, né? Então, o vírus da catapora entra no organismo dela e vai estimular naturalmente o seu organismo a produzir anticorpos contra este vírus específico. E se futuramente ela entrar em contato novamente com esse vírus, ela já vai ter no seu organismo essa defesa, essa memória imunitária em relação a essa doença. O segundo tipo ali, a resposta ativa artificial, acontece através da aplicação das vacinas. Então, a vacina, ela não é um remédio. A vacina, ela é uma substância que é injetada no corpo da pessoa com o vírus atenuado, quer dizer, ele não tem o poder de causar a doença na pessoa, né? Ou com proteínas de um vírus, de uma bactéria, e que é introduzido no organismo sadio, que não teve ainda aquela doença específica pela qual a vacina está se propondo a levar o indivíduo a desenvolver essa memória imunitária. Então, o que acontece? É introduzido esse antígeno no organismo sadio, que vai estimular a produção de anticorpos contra a doença, ok? Então, a vacina tem essa propriedade, ok? Bom, a resposta imunitária, ela pode se apresentar de duas formas, primária e secundária. A primária é quando o indivíduo recebe o antígeno pela primeira vez. O tempo para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzidos é menor, comparando-se com o que ocorre na resposta secundária. Resposta imunitária secundária é quando o indivíduo recebe o mesmo antígeno pela segunda vez. O tempo para a produção de anticorpos é menor e a quantidade de anticorpos produzidos é maior, comparando-se com o que ocorre na resposta primária. Ok? É o que nós vamos observar aqui nesse gráfico, né? Quando ocorre o primeiro contato com o antígeno, então há uma produção menor, mas um tempo mais prolongado na produção de anticorpos, né? Então é a resposta primária. E depois o segundo contato com o antígeno, então eu tenho uma resposta maior na produção de anticorpos, né, em menos tempo. Então, geralmente nós vemos isto, né, acontecer numa vacina em que tem a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, ok? Então, em determinados tipos de vacinas, né, é usado esse procedimento, né, de fazer com que o organismo desenvolva uma maior quantidade de anticorpos num tempo mais estendido, né? Pela resposta primária, secundária, às vezes até terciária, em relação àquele antígeno, aquela bactéria, o vírus, pelo qual o organismo humano está sendo exposto. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula de biologia. Espero que vocês tenham compreendido os conteúdos que nós trabalhamos nesta videoaula. Não deixem de assistir a videoaula sobre sistema cardiovascular e coagulação do sangue. O link está lá no material de apoio. Façam as atividades propostas na apostila, respondam a pergunta do fórum e participem da nossa sala de aula virtual. Eu espero por vocês lá. Tudo bem? Desejo uma semana muito abençoada, uma semana tranquila, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos.